Olá, meu nome é Guilherme Andrew e hoje eu e meu grupo, Tiago Camilo e Pedro Monteiro, iremos fazer uma análise do acidente Alaska Airlines voo 261. Sobre a aeronave, o voo envolvia um McDonnell Douglas MD-83, matrícula N963AS, entregue em 1992 com cerca de 26.500 horas de voo e 14.300 ciclos. Era equipado com dois motores Pratt & Whitney JT-8D-219. A aeronave decolou em 31 de janeiro de 2000, de Porto Vallarta rumo a Seattle, com escala em São Francisco voando a 31.000 pés. O acidente foi causado por um desgaste extremo na porca do jack screw, responsável pelo controle do estabilizador horizontal, agravado por falta de lubrificação, o que levou à falha catastrófica do sistema. Durante o voo, a porca do jack screw se partiu, travando parcialmente o estabilizador. Ao tentar liberar, os pilotos acionaram o motor trim, causando um mergulho brusco de cerca de 7.000 pés por minuto, caindo de 31.500 para 23.000 pés em 80 segundos. Eles recuperaram o controle com muito esforço nos comandos manuais. Porém, na preparação para pouso, o estabilizador se soltou totalmente, levando à queda descontrolada no oceano próximo à ilha Anacapa. Todos os 88 ocupantes morreram no impacto. Sobre as responsabilidades civis, a maior responsabilidade civil foi da Alaska Airlines, por falhas graves na manutenção. A principal causa foi a falta de lubrificação na rosca do jack screw, que levou ao desgaste e falha no estabilizador. Além disso, a companhia ampliou indevidamente os intervalos de manutenção, sem base técnica adequada, e realizou inspeções mal feitas, que não identificaram o desgaste crítico da peça. Continuando, a FAA também teve responsabilidade por falhar na supervisão da companhia e aprovar a extensão dos intervalos de manutenção sem análise técnica adequada. Já a máquina Douglas, depois da Boeing, teve a responsabilidade técnica indireta pelo projeto Jack Screw, que, apesar da rosca dupla, não oferecia proteção contra o desgaste progressivo e não contava com um sistema de segurança adicional para evitar falhas catastróficas. Para os componentes do sistema do estabilizador horizontal, nós temos o estabilizador horizontal, o eixo trapezoidal, a porca trapezoidal, turbo de torque, caixa de engrenagens, anel de suporte do estabilizador do eixo trapezoidal, batentes de estriados mecânicos superior e inferior, motores elétricos primários e secundários de compensação e o sistema elétrico do comando do sistema. Para os dados do projeto, nós temos que a vida útil do sistema é de 30.000 horas de voo, é um projeto de atuação redundante e estrutural operacional devido ao eixo trapezoidal e o tubo de torque. As falhas consideradas na análise estrutural são o eixo trapezoidal trincado, tubo de torque trincado, perda de 90% das roscas do eixo e porcas e a falha de uma espiral de rosca inteira no eixo ou na porca. Essa é uma árvore de falhas na qual o evento topo é a falha de atuação do estabilizador horizontal, na qual a taxa de falha é de 2,7 vezes 10 elevado a menos 10, e a criticalidade do evento é um evento catastrófico. Discorrendo agora sobre as publicações técnicas, temos como primeiramente o AMM. O manual da Boeing exigia a graxa Mobile Grease 28. A Alaska Airlines quis trocar a graxa para a Aeroshell 33, que tinha uma outra especificação. A máquina do Douglas pediu teste de laboratório antes da aprovação, mas, sem liberação completa e sem documentação assinada corretamente, a empresa adotou nova graxa, descumprindo os requisitos do manual de manutenção. O manual de manutenção de componentes orienta como executar a manutenção de componentes fora da aeronave, incluindo verificação, reparo, ajuste e testes. Também define diretrizes para lubrificação, inspeção, intervalo de manutenção e critérios de aceitação. O MRBR é um documento técnico que define os intervalos e tarefas de manutenção, feito entre o fabricante, operadores e autoridades. No caso do sistema de compensação, ele determinava quanto lubrificar e inspecionar o jack screw e a porca acme. No voo 261, a Alaska Airlines ignorou esses limites e estendeu os intervalos por conta própria. Com isso, a falta de lubrificação levou ao desgaste externo da porca e à falha catastrófica do sistema. O OAMP é um manual de planejamento de manutenção baseado em histórico de manutenção. Ele planeja manutenções de acordo com acidentes passados, diminuindo assim o risco de ocorrer acidentes com causas iguais. O Service Bulletin é um documento com a função de realizar a comunicação entre o fabricante e o operador da aeronave, melhorando assim a comunicação entre eles. Após o acidente, em 11 de fevereiro de 2000, a FAA admitiu a AD 200351, exigindo inspeções no eixo do estabilizador horizontal para detectar desgaste e rebarbas com substituição obrigatória em caso de falhas. Depois, em 28 de julho de 2000, a AD 2015-15 substituiu a anterior, ampliando as inspeções para identificar partículas metálicas na graxa, exigindo relatórios detalhados sobre a folga do componente. Bom, agora sobre os requisitos de manutenção. O Manual de Hora de Manutenção MGM da Alaska Airlines não refletiu os procedimentos reais, causando falhas na documentação de manutenções, especialmente no check-C e liberações de aeronavegabilidade após grandes revisões. O NTSB apontou deficiências sistêmicas no programa, como lubrificação insuficiente e falta de programas de treinamento formalizados. O programa OJT era informal, sem currículos ou critérios claros, prejudicando a qualificação da equipe. Além disso, houve extensão indevida do intervalo para a verificação da folga axial. Sobre as peças de reposição, o NTSB identificou falhas na documentação do processo de revisão de peças em várias instalações de manutenção, com exceção de uma que seguiu os procedimentos rigorosos. Algumas dessas instalações subcontratavam serviços como aplicação de revestimentos, comprometendo o controle de qualidade. Além disso, peças de reposição muitas das vezes eram armazenadas sem embalagens apropriadas ou documentação necessária, com medições da folga que pode afetar sua integridade e segurança.
Sobre os equipamentos e ferramentas de apoio ao solo, a investigação do NTSB revelou que a Alaska Airlines fabricou internamente um dispositivo para conter o estabilizador horizontal que não seguia os padrões da Boeing. Esse dispositivo não passava por inspeções regulares. Após o acidente, a companhia continuou produzindo esses dispositivos, mas eles apresentaram medições imprecisas em comparação aos originais da Boeing, evidenciando falhas na fabricação e no controle dos equipamentos de apoio. Em relação ao RBAC 25, o sistema de controle e suas estruturas devem suportar 125% dos momentos calculados nas dobradiças das superfícies móveis, e os limites de carga devem considerar apenas as forças aplicáveis por pilotos ou sistemas automáticos, exceto rajadas de vento no solo. E as cargas também não podem ser inferiores às forças mínimas exigidas pela seção 25397, igual na tabela ao lado. Cada sistema de controle deve ter limitadores que restringem positivamente o alcance de movimento de cada superfície aerodinâmica móvel controlada pelo sistema, e cada limitador deve estar posicionado de forma que desgaste, folga ou ajuste de compensação não afetem negativamente as características de controle do avião, devido a alterações no alcance de movimento da superfície. E cada limitador deve ser capaz de suportar quaisquer cargas correspondentes às condições de projeto do sistema de controle. Controles de compensação devem evitar ações involuntárias ou bruscas e seguir o plano e sentido do voo. Deve haver indicação clara e próxima ao controle sobre sua direção e posição dentro do intervalo seguro de decolagem. O sistema deve evitar deslizamento em voo, controles de trim tab devem ser irreversíveis, salvo se a aba for balanceada e livre de flutter. Em sistemas irreversíveis, a conexão da aba até a unidade estrutural deve ser rígida. Aqui temos requisitos de segurança para sistemas e instalações da aeronave, incluindo a parte elétrica. O objetivo é garantir funcionamento seguro, falhas extremamente improváveis e alertas claros para a tripulação. Aqui nós temos uma tabela que descreve o passo a passo de como deveria ser feita a lubrificação do sistema, porém a equipe de manutenção da Alaska Airlines não seguiam esses métodos. Em 1997, a Alaska Airlines emitiu um formulário fazendo um pedido para ser substituída a graxa da Mobile 28 pela Aeroshell 33. Porém, os blocos de assinatura do diretor de manutenção da base e do diretor de planejamento de manutenção estavam em branco, porém, mesmo assim, a graxa foi trocada. O manual de manutenção da Boeing especifica o uso da graxa MLG 81-32-22-7 para lubrificar o conjunto do eixo. Inicialmente, a Alaska Airlines utilizou o Mobile 28, que atende os requisitos da IML G81-32-2. Porém, em 1996, a Alaska Airlines passou a utilizar a Aeroshell 33 para lubrificar algumas partes específicas das frotas dos aviões delas, incluindo o eixo trapezoidal. Porém, somente um tempo depois, a Aeroshell 33 passou a ser qualificada pela IML G 2382-72-8. Quanto à contaminação e mistura de lubrificantes, nós temos que nas roscas inferiores do eixo foram encontradas misturas consistentes com areia e graxa, e ao decorrer de todo o eixo foi encontrada misturas de Aeroshell 33 e Mobile 28, ou seja, não era feita corretamente a tarefa de limpeza do conjunto do eixo. O NTSB expressou preocupação com o uso de um tipo de graxa inadequado ou uma mistura de tipos de graxas incompatíveis. Sobre a tarefa de medição da folga axial do eixo sem fim, após o acidente, os laboratórios nacionais Sandia, com apoio do FAA, desenvolveram 2 métodos inovadores para monitorar o desgaste das roscas. Um utiliza um dispositivo portátil de raio-x que gera imagens das roscas próximas ao eixo da porca. O outro método usa um sensor ultrassônico para mapear as cristas da rosca da porca Acme, em tempo real, facilitando a detecção de desgaste sem desmontagem. Um componente que sofre desgaste significativo no conjunto do eixo é a porca trapezoidal de alumínio e bronze, cuja condição é avaliada pela medição da folga axial entre a porca e o eixo. Essa medição pode ser feita diretamente na aeronave com acessórios menos precisos, ou em bancada, em ambiente controlado, que é mais confiável. O histórico do DC-9 mostrou desgaste excessivo, levando melhorias nos materiais de inspeções regulares. A taxa de desgaste é calculada comparando a folga inicial e final, em polegadas por 1000 horas de voo. De acordo com a análise de falhas, a porca trapezoidal foi projetada com material mais macio do que o eixo e suas roscas foram projetadas para sofrer o desgaste, preservando assim as roscas do eixo trapezoidal. A corrosão galvânica é um tipo de corrosão que ocorre quando 2 metais diferentes entram em contato elétrico na presença de um eletrólito. A taxa de corrosão depende das diferenças na atividade de reação entre os metais distintos. Quanto maior a diferença, mais rápida é a ocorrência da corrosão. Esse tipo de corrosão pode ter acontecido no conjunto do eixo, mas é improvável devido a não haver a presença de um eletrólito entre o eixo e a porca trapezoidal. Isso a graxa Aeroshell T3 não causava corrosão para as 2 ligas. A corrosão pontiforme foi o tipo de corrosão predominante no conjunto do eixo, causada pelos 7 dias e meio de exposição à água do mar antes da recuperação. A prevenção envolve o treinamento adequado, inspeções constantes, limpeza e manutenção programadas, uso de materiais corretos, identificação precoce, reparos imediatos e registro detalhado, com responsabilidade dividida entre a equipe. Em relação a uma análise MXG2, para as perguntas, a redução de resistência à falha seria detectável na rotina de monitoramento da tripulação? Resposta não, pois a tripulação não tinha como detectar diretamente a degradação do conjunto do eixo através de instrumentos ou monitoramento de cabine. A falha foi progressiva e silenciosa, sem alerta direto.
A degradação da resistência a falhas é detectável por manutenção local ou unidade de testes? Resposta sim, pois poderia ter sido detectada por inspeções adequadas medindo a folga axial do eixo. E também o procedimento não foi feito corretamente e o plano de manutenção era falho. E o plano sugerido é uma tarefa de medição da folga axial com intervalo a cada 2.000 horas de voo. E se estiver fora do limite, substitui a porca e inspecionar o eixo. O modo de falha tem um efeito adverso na operação segura da aeronave? Resposta sim, pois a falha do eixo levou à perda total do controle longitudinal da aeronave, sendo fatal, portanto o efeito adverso é crítico. E o plano de manutenção adicional é a tarefa de lubrificação regular do eixo e inspeção visual detalhada, com um intervalo a cada 650 horas de voo. Sob o ponto de vista da tripulação, a função é oculta? Resposta sim, pois a tripulação não percebe o desgaste interno da porca trapezoidal ou do eixo durante a operação normal, e não há indicação até a falha ser iminente. E o plano de manutenção adicional é uma inspeção não destrutiva por raio-x a cada 24 meses. Existe uma relação adversa entre a idade e confiabilidade? Resposta sim, pois o desgaste progressivo com horas de voo e ciclos reduz diretamente a resistência do eixo à falha. A falta de substituição periódica aumenta o risco de falha catastrófica. Para os formulários do MSG3, nós temos que no formulário 1, todas as respostas são sim, pois a ausência do sistema principal afeta a segurança da operação. Por possuir redundâncias, a tripulação prosseguirá com o voo. O sistema de redundâncias manterá a operação da aeronave, porém com certas dificuldades, e terá um impacto econômico significativo, pois terá que arcar com gastos com manutenção dos componentes. Para o formulário 2, nós temos que os componentes são o eixo e a porca trapezoidal, com o MTBF previsto de 74.558 horas. E para o formulário 3, nós temos que a função do sistema de compensação do estabilizador horizontal é manter a aeronave em voo alinhada e garantir a sustentação. A falha funcional é a falha do eixo e da porca trapezoidal. O efeito da falha é a redução da redundância e a causa da falha é a falha do sistema primário de compensação do estabilizador horizontal. Para o formulário 4, nós chegamos à conclusão que a categoria da falha é 8, oculta segurança, pois a falha do sistema não é evidente, pois há redundâncias do sistema, e a resposta à questão 3 é sim, caso o sistema e a redundância dele falharem, a tripulação perderá o controle da aeronave. Para o formulário 5, nós temos que a tarefa de lubrificação é aplicável, pois a lubrificação é uma tarefa regular que está prevista no manual. Não é aplicável um teste operacional ou uma inspeção visual. Não há testes funcionais para esse sistema. A tarefa de restauração não é viável. Tarefas de descarte são medidas corretivas para esse sistema, tornando-se ineficaz para a redução de taxa de falhas. E não é aplicável uma combinação de tarefas para esse sistema. Para o formulário 6, nós temos uma tarefa de lubrificação do tipo de lubrificação, onde a descrição realizar a lubrificação e troca de graxa para reduzir as chances de falhas por desgaste, com intervalo de manutenção de 650 horas de voo. A descrição do procedimento é uma lubrificação do sistema de compensação do estabilizador horizontal para garantir a funcionalidade e prevenção de desgastes da porca e do eixo trapezoidal. E a justificativa do intervalo é para garantir a constante lubrificação do sistema. Em relação à zona do sistema de compensação do estabilizador horizontal, a zona contém estruturas, fiações elétricas, componentes de acionamento, como motor de atuação, eixo, cabo de controle, além da estrutura do estabilizador. Também existem fiações elétricas para alimentar o motor de atuação, sensores de posição e sistema de monitoramento. E também pode haver acúmulo de poeira, graxa e óleo, que são materiais combustíveis. E inspeções e limpezas programadas são realizadas para remover resíduos e minimizar riscos. E também existe fiação elétrica próxima aos mecanismos mecânicos de comando de voo. E também possui proteção contra LH e IRF. Para uma análise zonal padrão, a tarefa de manutenção sugerida foi a inspeção visual e verificação de folga axial do eixo e porca trapezoidal do estabilizador horizontal, a cada 2.000 horas de voo. Para uma análise zonal avançada da fiação elétrica, a inspeção zonal GVI não é suficiente por si só para cobrir toda a zona de fiação elétrica, e deve existir uma GVI dedicada para a fiação elétrica, como cabo de alimentação principal e cabos de controle eletrônicos. E também deve existir uma inspeção dedicada para a fiação em localizações de difícil acesso. A tarefa de manutenção sugerida para a fiação elétrica é a inspeção visual para abrasão e esmagamento, conexões soltas amassadas de fiação do estabilizador horizontal, a cada 4.000 horas de voo. Para uma análise de proteção contra raios, a tarefa de manutenção sugerida foi a verificação de continuidade da blindagem e aterramento dos cabos do sistema de compensação, a cada 1.008 horas de voo. Um estoque recomendado para Alaska Airlines, já que a taxa de falha do conjunto do eixo é muito baixa, não é necessário manter peças em estoque próprio. A melhor alternativa aí é a aquisição sob demanda, porque ela evita o capital parado sem necessidade e garante uma operação segura, eficiente e com uma baixa probabilidade de indisponibilidade. Já para o estoque da Boeing, como fabricante, a Boeing precisa manter um estoque estratégico para atender as situações emergenciais e garantir a disponibilidade de peça para toda a frota global.
Portanto, o estoque recomendado é manter de 40 a 80 conjuntos de eixos para cobrir uma demanda de 1 a 2 anos, assegurando aí uma logística eficiente. PBH é um modelo de contrato de manutenção aeronáutica no qual o proprietário ou operador de uma aeronave paga um valor fixo por hora de voo para cobrir os custos de manutenção de determinados componentes. Baseia-se na ideia de repartir, ao longo do tempo, os custos totais de manutenção do componente pelas horas de voo previstas nesse período. Como consta na fórmula, custo por hora PBH é igual ao custo total estimado de manutenção dividido pelas horas totais previstas de operação. E no caso do conjunto do eixo, com limite de vida de 30 mil horas e custo de 80 mil dólares, seu PBH seria de 2,67 dólares por hora. Para o aprisionamento de peças, existem dois tipos, o inicial e o recorrente, onde o inicial tem como objetivo manter peças prontas para uso e o recorrente é garantir a reposição de peças conforme elas forem sendo utilizadas. E a melhor alternativa para a Alaska Airlines para o aprisionamento é o Power by the Hour, onde o Power by the Hour é um contrato para reposição, manutenção e logística de peças, e ela é a melhor opção para quem não quer ter um estoque próprio. Agora falando sobre os custos de manutenção, primeiramente sobre o cheque C. Em relação ao intervalo de realização, o cheque C ocorre em média a cada 15 meses ou a cada 3.250 horas de voo. Esse intervalo foi definido considerando a utilização típica de uma aeronave MD-80 e os requisitos do programa de manutenção MCG-2. Em relação ao consumo de mão de obra, a execução do cheque C demanda aproximadamente 1.500 homem-hora. Nas descrições do documento, esse valor reflete uma média que pode ser decomposta em cerca de 1.000 homem-hora destinadas a tarefas rotineiras, aproximadamente 400 homem-hora para correções não rotineiras e em torno de 200 homem-hora para trabalhos de limpeza, reforma de cabine ou tarefas específicas nessa área. Em relação aos custos, com taxa de 50 dólares por homem-hora, o custo da mão de obra atinge 75 mil dólares, e os materiais, como insumos e peças consumíveis, totalizam aproximadamente 18 mil dólares. Portanto, o custo total, sendo a soma dos custos de mão de obra e materiais, o cheque C resulta em 93 mil dólares, e o custo por hora de voo, distribuído em 3.250 horas de voo, o custo efetivo é de cerca de 29 dólares por hora de voo. O sistema de compensação do estabilizador horizontal tem o custo de 80 mil dólares, com PBH de 2,67 dólares. Portanto, a reserva de manutenção é de 80 mil dólares. Os componentes do conjunto do eixo com taxa de falha comprovada são os motores elétricos primário e secundário, com MTBF de 102.396 horas e uma taxa de falha média de 9,77 falhas por milhão de horas, e a fixação dos batentes estriado mecânico inferior e superior do eixo estriado e tubo de torque, com MTBF de 840 milhões e uma taxa de falha média de zero, ou seja, é praticamente impossível ocorrer uma falha. Há também a porca trapezoidal, o tubo de torque, o eixo trapezoidal, o anel suporte estabilizador do eixo trapezoidal, as engrenagens do motores primário e secundário, e todos esses componentes têm a mesma taxa de falhas, com uma estimativa MTBF de 74.558 horas e uma taxa de falha média de 13,41 falhas por milhão de horas. Sobre a extensão e intervalo de manutenção periódica, a Alaska Airlines estendeu os intervalos de manutenção ao migrar do sistema MCG2 para o MCG3, adotando uma abordagem mais focada na confiabilidade e agrupamento de tarefas. Isso resultou em tarefas como lubrificação e verificação da folga do eixo, sendo feitas em intervalos maiores, como a cada 3.600 horas ou 15 meses. Porém, essa extensão não teve análise técnica detalhada para cada tarefa, sendo baseada em dados agregados e decisões de pacote, seguindo o presidente do MRB do MD-80. Sob a lógica do MCG2, a lubrificação do conjunto do eixo foi gradualmente espaçada, passando a cada 700 horas em 1985 para 1.600 horas em 1994. Em 1996, com a adoção do MCG3, a lubrificação foi removida do cheque A e passou a ser feita a cada 8 meses, vinculada ao cheque C, que tem intervalos maiores. Essa mudança significou que a lubrificação não ocorreu em manutenções menores, mas sim em eventos de maior escala, conforme justificado a AFA. Sobre a verificação da folga, originalmente o cheque C tinha um intervalo de 3.060 horas ou 15 meses, conforme o fabricante e as metodologias do MCG2 e MCG3. A verificação da folga, que antes ocorria a cada cheque C, passou para cada 2 cheques C, chegando a 7.200 horas. Na Alaska Airlines, esses intervalos foram sendo ampliados. O cheque C, que era feito a cada 2.500 horas, em 1985 passou para 4.775 horas, e a verificação da folga aumentou de 5.000 para 9.550 horas ou 30 meses, até 2.000. A FAA teve participação direta na aprovação de extensão dos intervalos de lubrificação da Alaska Airlines. Em 1996, a lubrificação passou a ser controlada por tempo, com intervalo de até 8 meses, equivalente a cerca de 2.500 horas. Essa mudança foi aceita oficialmente pelo PMI da FAA, que justificou a decisão com base no intervalo estendido no cheque C, no MCG3 de 3.600 horas ou 15 meses. O acidente do voo 261 da Alaska Airlines foi causado por uma falha no conjunto do eixo estabilizador horizontal, devido ao desgaste da porca trapezoidal por falta de lubrificação e manutenção inadequada. A tripulação estava qualificada, mas o programa de manutenção tinha falhas graves, como extensão indevida de intervalos e suspensão deficiente da FAA, que contribuíram para a tragédia. Portanto, o caso da Alaska Airlines serve como um alerta severo sobre os riscos de estender intervalo de manutenção sem uma estrutura analítica de monitoramento integrada. A extensão dos intervalos pode ser viável desde que sustentada por dados consistentes, acompanhamento contínuo de tendência e verificação das folgas e eficácia real de lubrificação.
Sem isso, qualquer ganho logístico ou financeiro se transforma em um potencial fator risco operacional. E essa foi a nossa apresentação.